Pessoal, coloquei a gravar, vai aparecer para todos aí uma autorização da gravação, né? A ideia é que hoje mesmo, ainda pela manhã, eu coloque já esse treinamento disponível lá no portal Elevato, na aba Fique por Dentro, então fiquem ligados aí para não perder esse conteúdo, né? A gente sabe que esse tipo de treinamento ele é importante e imprescindível para que a gente tenha aí argumentação para conversar com o cliente, para que a gente consiga entender um pouquinho mais esse produto que já foi mais presente nas casas, né? E hoje tem muito espaço para crescer. A gente fala também de um movimento dos spas, né? Que é um mercado que está em franca expansão, mundialmente falando, e vai ser muito bacana para que a gente possa aí estar ajudando os colegas também no dia a dia, quem é mais antigo, para relembrar algumas coisas, para quem é novo poder compreender aí a importância desse produto para o nosso negócio, para o nosso mix. A gente está falando aí de uma marca que é parceira da Elevato há muito tempo, não tenho nem ideia, né? Eu estou na Elevato há 16 anos, a Axo deve estar uns 25, 30, não sei quanto tempo tem a Axo, mas é muito tempo mesmo. São produtos de extrema qualidade, são produtos que têm um DNA bem próximo do que a Elevato acredita, né? Bem dentro do que a gente busca entregar para o nosso cliente, então espero que a gente possa estar entendendo um pouquinho mais, estar incluindo esse item no mix. Eu gosto de lembrar que banheira, que o próprio spa, né? São produtos que dificilmente a gente vai conseguir, com o cliente em loja, fazer uma especificação. Dificilmente um projeto que não tinha uma banheira, na sua origem, vai ter uma banheira logo depois, né? Então, eu quero convidar vocês, o desafio é, né? A gente precisa aprender de tal forma para ser capaz de dar um treinamento para o nosso arquiteto, para fazer com que o nosso profissional valorize, conheça, para que o nosso profissional volte dessa fala que tiver com vocês em cada momento de ponto de contato, com aquele desejo, poxa, nos meus projetos tem que ter uma banheira, né? Porque daí a venda ela fica muito mais simples, muito mais fácil. Dificilmente a gente vai fazer encaixar uma banheira onde não foi pensado, né? Então, acho que a grande virada está na nossa mão, nem é no mercado, ela está na nossa mão. É um produto que, não sei se está na fala do Maurício aí, né? Mas o benefício da hidroterapia para qualquer pessoa é fantástico e faz total diferença. Então, toda vez que a gente puder trazer a banheira para dentro do dia a dia, trazer o spa para dentro do dia a dia, a gente também está contribuindo para a felicidade das pessoas, para a saúde, a longevidade e tudo mais. Então, muito obrigado aí, time Axel, por esse momento, por essa oportunidade. Eu não sei exatamente, Maurício, quem que quer falar aí, não sei se o Mauro quer falar alguma coisa, se tu começa falando, mas deixar aberto para vocês agora aí. Lucas, eu acho que eu só vou compartilhar o treinamento e tu continua. Pode ser? Tu continua falando porque tu tá dando aula já, não é? Tá? Mauro, tu quer dar um bom dia pro pessoal só para se Sim, apresentar, depois eu claro. sigo, pode ser? Claro, um bom dia, pessoal. Aqueles que não me conhecem, eu acho que a maioria me conhece, eu sou o representante da Axon, né? Como o pessoal brinca maliciosamente lá, sou o decano da Axel, né? Porque eu estou na Axel desde antes da Axel, na verdade. Então, acompanhei todo o processo, assim, de uma empresa que começou em Porto Alegre, basicamente, depois foi para Nova Prata, muito pequena, e tive a satisfação de acompanhar o crescimento da empresa, que hoje ganhou muita força, é uma empresa nacional e até internacional, né, na América Latina. E com certeza vocês têm um produto de qualidade e uma equipe muito afinada em apoiá-los, né, nos todos os sentidos. Vários de vocês me consultam ao Maurício, a mim e a própria Roberta, e a gente está sempre à disposição de vocês. O intuito é ajudar vocês a vender, e para isso até muitos de vocês me passam todos os seus orçamentos e eu procuro, na medida do possível, dar a maior agilidade e celeridade para que vocês sejam bem-sucedidos. Trabalhamos todos juntos, né? Axel, Elevato, Maurício, Lucas, Mauro, todos nós. Ok, pessoal? Era isso. Contem comigo sempre. Estou no grupo de vocês todos, assim como o Maurício. Não fiquem com dúvidas, né? O produto é um pouco complexo no início, né? As informações que o Maurício vai passar vai massificar um pouco assim,
vai criar algumas dúvidas, mas é o princípio da coisa. E para se conhecer bem um produto é treinamento, treinamento e desafio, ir atrás quando tiver dúvida. Ok? Um bom treinamento para todos nós. Obrigado, Mauro. Pessoal, então eu só vou dar uma breve apresentação da minha parte também. Então, muito prazer, eu me chamo Maurício. Eu falo aqui da Axel, então eu estou na base, então a gente está sempre aqui na fábrica. ah, Como muito bem o Mauro comentou, a gente está aqui para dar um suporte para vocês, para justamente ajudar no dia a dia. Muitas vezes a gente recebe mensagem, né? Maurício, preciso de uma foto, preciso de um vídeo, vamos fazer uma chamada de vídeo com um arquiteto, ou seja, com quem for. Então, a gente está aqui para justamente ser esse braço de vocês, para justamente ajudar vocês na parte de tirar todas as dúvidas e passar confiança para o cliente, para o arquiteto, seja para quem for. Então, eu sou o Maurício, estou aqui na Axel, já vão fazer 10 anos. Passei por todos os setores da empresa, então comecei no setor de desenvolvimento, passei por setores como laminação, pintura, parte de montagem, pós-vendas. Fiquei na gerência da fábrica por 4 anos e agora estou como coordenador comercial na Axel. Então, junto com a gerência da Roberta, que muito, né, a grande maioria conhece a Roberta. Então, nós justamente temos toda essa questão de nos ajudarmos. Então, vocês podem ficar super tranquilos nessa questão de que a gente está aqui para justamente dar um suporte. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente iniciar o treinamento. Só, por favor, alguém me confirma se está tudo certo com a visualização. Estamos vendo perfeitamente a tua tela, Maurício. Show, obrigado, Lucas. Então, eu vou comentar, né? Vou começar com vocês falando um pouquinho sobre a Axel, né? Quem nós somos? Então, hoje nós somos o fabricante de spas e banheiras com maior presença na América Latina. Por quê? Porque a Axel hoje ela não é mais como antigamente, ela era uma empresa regional, que foi para estadual, que depois foi para nacional e agora nós somos internacionais. Então, nós estamos em mais de 12 países. Então, isso faz com que a marca Axel ela esteja muito forte, nacionalmente falando e também internacionalmente. Estamos localizados em Nova Prata, então, como bem comentado, eu sou aqui de Nova Prata, estou aqui em Nova Prata, então por isso o sotaque, né? Gente, leite. Então, estamos aqui na Serra. Sejam sempre muito bem-vindos para vir aqui conhecer a fábrica, para vir aqui conhecer Nova Prata. A gente está com vários projetos aí, pessoal, para justamente retomar essas visitas para a empresa. Então, nós, isso está numa questão que nós queremos levar para a Elevato justamente para reativar as visitas. Além disso, temos 30 anos de atividades, então nós somos uma empresa que não é de hoje. Então, o Lucas comentou, né? Estou há 16 anos na Elevato e já, a Axel já estava. Então, de fato, quando eu entrei na Axel, a primeira coisa que a gente falava era justamente Elevato, né? Um dos nossos principais clientes. Então, é praticamente quando a Axel foi fundada, o nosso cliente já foi Elevato. Então, nós temos essa parceria de muitos anos e ela é uma parceria que ela é longeva e, ao mesmo tempo, é uma parceria de muito respeito, de muita qualidade, né? Muita parceria entre as duas, entre nós e vocês. Além disso, temos uma planta com 10 mil metros quadrados, então nós temos uma capacidade de produção de banheiras e spas muito grande mensalmente. Contamos atualmente com 55 versões de banheiras e 50 versões de spas. Então, aqui, pessoal, nós temos uma questão de que nós precisamos ver, né, que o nosso catálogo, o nosso portfólio, ele é um portfólio muito grande. Então, o que eu quero resumir para vocês é que nós conseguimos atender praticamente o famoso gostos, cores e amores. Então, se o cliente chega com o projeto com uma banheira redonda, a gente vai conseguir atender com uma banheira quadrada, retangular, com um spa redondo, retangular, para 10 pessoas, para 3 pessoas. Então, a gente sempre vai conseguir atender o cliente, seja qual for a medida, seja qual for a parte de modelo, né? Com o que o cliente sonha. O Lucas comentou muito bem no início de que ele é um produto que a gente precisa sim conversar com o cliente, conversar com o arquiteto, muitas vezes abrir o projeto do cliente e analisar. Então, estudar, olhei a área gourmet, tem um espaço para o spa, a gente vai oferecer o spa.
olhei a parte do banheiro, tem o espaço, tem o desenho de uma banheira, a gente vai conseguir oferecer esse produto. E a gente precisa lá na raiz da negociação, né? Na raiz da análise do projeto, já colocar no orçamento a banheira e o spa. E o que eu quero conversar com vocês é nessa parte inicial também, é que nós somos certificados pela UL. A UL nada mais é do que a Organização Líder Mundial em Segurança dos Produtos. Então, todas as banheiras, todos os spas são certificados da Axel, são certificados pelo Inmetro. Então, pessoal, para título de conhecimento, a banheira, o spa, é considerado um eletrodoméstico. Então, por exemplo, todos os testes de segurança que um forno, um micro-ondas passam, o spa precisa passar também. Então, por isso que nós damos garantia de segurança dos produtos. Por quê? Porque 100% dos produtos são testados aqui na fábrica. Então, a gente faz o teste hidráulico, faz o teste também da parte elétrica. Por quê? Porque hoje, pessoal, nós temos, quando a gente fala de banheira, spa, no mercado a gente tem vários concorrentes. Porém, como comentado, né, hoje a gente está com uma presença nacional, internacional, então a gente está numa prateleira de mercado diferente. E muitas vezes a gente tem um concorrente que ele é desleal, principalmente aquele concorrente que é até da Elevato também, que é o concorrente da internet. Então, muitas vezes a gente está oferecendo um exemplo, uma banheira de R$ 8.000, o cliente chega e diz, no outro dia ele chega e diz, encontrei a mesma coisa por 3. Mas, pessoal, são várias as variáveis, são vários os detalhes, as características técnicas, mas a principal que eu quero pontuar com vocês é segurança. Por quê? Por muitas vezes, a banheira mais barata, e isso precisa ser passado para o cliente, a banheira mais barata, a grande maioria das vezes, para vocês terem noção, a motobomba chega junto com o travesseiro na casa do cliente. O cliente que tem que se instalar a parte técnica da banheira. Então, isso nunca vai acontecer com o produto Axel, justamente porque a gente entrega segurança dos nossos produtos. Bem rapidinho falando sobre isso, a gente faz 2 testes aqui na empresa que se chama HiPot e HiAmp. O HiAmp é o teste de aterramento, para ver se o terno está funcionando. E o HiPot, ele é um teste que a gente dá uma espécie de um choque na parte das motobombas, aquecedores de 50 amperes, como se fosse uma descarga elétrica na casa do cliente. Então, isso a gente garante segurança elétrica, por quê? Porque se caso der um temporal, alguma coisa assim, nunca vai passar energia para dentro da banheira. Então, são esses detalhes técnicos que fazem com que a gente tenha 30 anos de mercado e esteja expandindo cada vez mais, justamente pela segurança dos nossos produtos. Tudo certo até então, pessoal? Tudo. Tudo perfeito, tudo perfeito. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Quando a gente fala sobre spa, sobre banheira, alguém já se perguntou, esse treinamento algumas pessoas já viram, mas para quem não viu, alguém já se perguntou o porquê que o spa se chama spa? Qual o significado da palavra spa? Quando a gente fala de banheira, quando a gente fala de spa, a gente fala da época dos romanos ainda. Então é um produto que ele é historicamente, ele já vem de um longo tempo nas nossas casas, nos clubes, né, em ambientes públicos. Então, qual o significado da palavra spa? A raiz, né, dessa palavra, a raiz desse produto, ela vem do latim, que significa salut per aqua. Então, a gente sabe que ter em um projeto uma banheira, um spa, remete a luxo, remete a ser um produto de qualidade, mas ao mesmo tempo, por que colocar uma banheira, por que colocar um spa na nossa casa? Justamente pelos benefícios. Quais são alguns dos benefícios? A redução do estresse, descansa o corpo e a mente, toda a família aproveita. Então, essa questão de que, por muitas vezes, a banheira é justamente o local onde o casal vai dar o banho no filho, o filho, as crianças vão aproveitar. Então é ótimo tanto para dias frios quanto dias quentes, porque a banheira pode ter aquecedor, a banheira pode, né, a banheira, o spa
podem receber a água até 40 graus. Então, traz inúmeros benefícios para a saúde, além de transformar o ambiente. Por quê? Porque nós temos a banheira com todos os benefícios, mas também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é a questão do design, a questão de ser um produto bonito também. Então, essa questão de toda a família aproveita, até brinco que agora eu tenho uma sobrinha que é a Cecília, ela tem 2 aninhos. Ela não vai mais na casa do Dindo para justamente ver o Dindo para passar o dia comigo. Não, ela vai para justamente ir na banheira. Então, é um produto que a família aproveita, é um produto que leva inúmeras memórias, inúmeras sensações para a gente. Além dos benefícios para a nossa saúde, para a nossa pele, por exemplo. Então, isso vai fazer o quê? Auxilia na limpeza da pele, melhora a questão da osteoporose, artrite, artrose. Então, tudo isso faz com que a gente tenha os benefícios da água. Muitas vezes, a gente precisa só chegar em casa, tomar um banho e descansar. Mas a vida é muito curta para a gente tomar só banho de ducha. Então, justamente, muitas vezes o que a gente precisa é relaxar numa banheira, relaxar num spa. Então, além disso tudo, a gente tem a questão dos benefícios, mas hoje o mercado ele varia, o mercado muda. Então, nós temos na parte comercial também, a gente tem a questão de oferecer esse produto para uma família, para os casais, mas ao mesmo tempo hoje a gente vê uma mudança de mercado também, de que quase todo mundo é um atleta amador. Então, o pessoal vai para academia, vai fazer sua corrida, então pratica seu esporte. Então, o nosso produto também tem essa questão de levar um benefício na questão do tratamento de lesões, na questão do tratamento de desculpa, na questão das lesões que ele tem essa função do anti-inflamatório também. Então, é um produto que a gente pode levar nas duas extremidades, na água quente até 40 graus e também na famosa banheira de gelo. Quem que não viu no Instagram, né, no seu Instagram, alguém tomando um banho na banheira de gelo. Então, o nosso produto também permite isso. Claro que em dias que nem hoje eu acho que nem precisa gelo, né? Mas ao mesmo tempo é um produto que, o cliente faz essa pergunta, tá, mas e se eu quiser tomar um banho de gelo, eu posso na banheira da Axel? Sim, pode. Então tem todas essas questões de que o cliente pergunta, a gente consegue responder. O cliente pergunta, a gente tem a positivação muitas vezes. Então, por isso que oferecer uma banheira, um spa da Axel, leva para todas essas partes dos benefícios. Além de tudo isso, a Axel tem praticamente 3 pilares que a gente fala. Quais são eles? O design, a inovação e o conforto. Vou falar um pouquinho com vocês sobre o nosso design. O porquê que a marca Axel ela é forte no mercado e o porquê que ela se diferencia das outras. Justamente por ser um produto bonito, por ter um design minimalista. O nosso conceito é que o menos é mais. Então, nós temos as banheiras, os spas, o conceito na parte das bordas, daquilo que a gente vê, com linhas mais retas, um design europeu. Então a gente se inspira em grandes feiras, então a gente visita, a gente conhece, a gente tem propriedade para falar de que o nosso produto é um produto que leva todos os benefícios, mas que também valoriza o ambiente, que ele é um produto bonito. Então, para o arquiteto, é um produto que vai somar com o projeto. Ele não vai se destacar 100%, ele vai se destacar com o acabamento, com a vista. Então, tudo isso também a gente consegue levar o glamour para a parte do projeto também. Como comentei com vocês, esses são os países que nós temos a bandeirinha da Axel cravada. Então, vou citar alguns, por exemplo, como os nossos vizinhos, né? Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai. Vamos lá, já estamos no Panamá, Guatemala. Então, todas essas questões a gente consegue, todos esses países a gente já tem uma bandeirinha da Axel cravada. Além disso, agora eu vou entrar numa parte de quais são os produtos da Axel. Então, nós vamos dar uma pincelada, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada linha
Então, um resumo, nós trabalhamos e somos especialistas em banheiras e spas. Então, por que nós somos especialistas? A gente fabrica só isso. Então, por isso que por muitas vezes a gente tem essa excelência, essa qualidade de produto. Porque nós trabalhamos com spas, linha freestanding, são as banheiras de imersão, banheiras de hidromassagem, além de alguns acessórios. Quais são eles? Bicas de piso, colunas de banho e bandejas. Vou começar falando um pouquinho para vocês sobre os nossos misturadores de piso, as nossas bicas. Nós temos dois modelos, modelo estúdio e modelo atelier. A bica estúdio, nós temos cromada, dourada e preto fosco. Dourado e preto são foscos. E a bica atelier, se vocês perceberem nas imagens entre uma e outra, a atelier vocês percebem que ela tem os traços mais vitorianos, que a gente fala, que são traços mais arredondados. Enquanto a linha estúdio, ela é uma linha mais minimalista, então é uma linha um pouco, elas duas têm esses diferenciais, além da estúdio ter a opção de cores também. Esses produtos, pessoal, são importados. Então, nós precisamos ver sempre a disponibilidade de estoque, que depois eu vou mostrar para vocês onde é super fácil de ver a disponibilidade dos nossos produtos também. Junto com a Bica, nós oferecemos a linha Freestanding. Por que nós oferecemos a Freestanding e a Bica? Porque é um conceito de produto. A linha Freestanding é a única linha de banheiras que não tem entrada de água. Por quê? Porque é o conceito do produto, o conceito do projeto. Então, é um produto que nós temos, praticamente é considerado uma obra de arte no projeto, né? Então, o arquiteto gosta muito porque é um produto que é muito bonito. E, junto com isso, a Bica faz a parte da entrada de água, essa parte técnica, mas ela vai ter essa parte também de valorizar o projeto, que vai ser o conjunto, né? Então, esse conjunto é um conjunto que fica muito bonito também. Vou falar um pouquinho sobre a linha Freestanding, pessoal. A linha Freestanding é uma linha com o acabamento em acrílico. O acrílico é o mesmo das banheiras de hidromassagem e o mesmo também dos spas. Então, quando a gente fala de acrílico Axel, a gente fala de um acrílico 100% virgem, antibactericida. Para vocês terem noção, é um dos únicos acrílicos que podem ser utilizados em hospitais. Por quê? Porque esse acrílico ele tem a mesma impermeabilidade do vidro, nada passa. Então, absolutamente tudo que acontece na banheira é superficial. Então, a parte da espuma, a parte da gordura corporal, seja o que for, é super simples e fácil de remover. Por quê? Porque é tudo superficial. Então, eu com a parte amarela da esponja, eu faço a limpeza. Um paninho. Então, com um detergente neutro, eu limpo esse produto. Por quê? Porque eu tenho um acabamento de excelência. Além disso, qual é o reforço? O reforço é a famosa fibra. Então, nós reforçamos com fibra de vidro e resina. Então, eu dou a dureza, eu dou o reforço. Essa dureza, como eu tenho uma mistura química entre fibra de vidro e resina, eu vou ter essa questão da mistura entre elas, que são dois líquidos que se solidificam, eu tenho um componente térmico também. Então, eu posso dizer que essa banheira, ela vai ficar com a temperatura, hora e meia, 2 horas, tudo depende da variação, mas o cliente pode tomar o seu banho completamente tranquilo, que ele não vai ter uma perda de temperatura repentina. Então, essa questão de que algumas outras marcas têm a questão da temperatura, né, por mais tempo, nós também temos esse argumento. Aonde que a gente tem alguns diferenciais, pessoal? Leveza, então é um produto super leve, a gente está falando de um produto estruturado com um excelente acabamento, mas que vai pesar no máximo 50 quilos, e que também, falando um pouquinho e contando um pouquinho a história dessa banheira, né? A gente, há 4 ou 5 anos que a gente trouxe essa banheira, então a linha Freestanding, junto com as bicas,
também são importadas, há 4 ou 5 anos atrás, era só uma banheira de imersão. Então o cliente enchia a banheira, depois disso tomava o seu banho e esvaziava. Mas era só imersão, colocava espuma, sais, alguma coisa assim e deu. Porém, a gente tem várias atualizações. E quais são duas delas principais? É que todas as banheiras nessa linha freestanding, a gente vai conseguir colocar. Eu vou tentar colocar aqui a gente vai conseguir colocar o blower, que são os pontinhos no fundo da banheira, que se chama, é o famoso efeito champanhe. Então percebam aqui nessa imagem, ó, que parece que a água está em movimento. Então são as borbulhas, que é o efeito champanhe, e também iluminação. Então são acessórios que a gente pode colocar nessa banheira hoje. E que, pessoal, estão oferecendo uma banheira freestanding, ofereçam o acessório que hoje, historicamente falando, e agora uma parte da empresa, é praticamente, se nós vendemos 10 banheiras da linha freestanding, 7 a 8 vão com algum acessório, ou com iluminação, ou com blower, ou com os dois. Então o cliente, por quê? Porque o cliente tem o desejo de ter um produto acabado, né? Porque quando a gente fala da banheira freestanding, a gente tem a solução completa, né? Eu não preciso alvenaria, não preciso acabamento, não preciso nada. Eu tenho a banheira pronta. Eu tenho beleza, mas ao mesmo tempo eu entrego acessórios também, que é a parte do blower e iluminação. Além disso, nós estamos entregando hoje essas banheiras, esse acabamento que se chama o acrílico, com 10 anos de garantia na cor e no brilho. Claro, até ali embaixo vocês percebem que tem uma mensagem, né? uma escrita que diz garantia Axel no acabamento acrílico, consulte as condições de uso, casco e componentes elétricos, garantia padrão de 1 ano. Então, a garantia do acrílico, o cliente tem que ter alguns cuidados para ter isso, como é normal. E a garantia geral dos componentes elétricos, dos outros acessórios, é de 1 ano. Mas antes nós tínhamos essa garantia de 10 anos, paramos de oferecer e agora a gente retornou com os 10 anos de garantia na cor e no brilho, o que é muito importante, o que é um argumento de venda muito forte para o nosso cliente também. Junto com isso, pessoal, para quem não conhece essa menina na imagem, é a Roberta, e para quem conhece, aqui está a fera. Mas, junto com todas essas atualizações, né, blower, iluminação, a gente sabe muito bem que quando a gente fala de um design minimalista, onde o menos é mais, a gente pensou também na questão dos botões. Então, nós tínhamos um botão cromado na borda dessa banheira. Junto com alguns testes, com tudo isso, hoje, como é o acionamento? O acionamento da banheira freestanding é por sensor de presença. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou mostrar esse vídeo para vocês. No das banheiras da linha freestanding da Axel com blower. Então, pessoal, percebam que ele não é um touch, e sim sensor de presença. Eu não preciso nem tocar na banheira para justamente, né? Eu só passo a mão pertinho desse sensor que a gente vai ter o acionamento ou o desacionamento. O que eu quero deixar um parênteses é que nós temos um limitador, né? Então tem que ser bem pertinho. Não quer dizer que passou perto vai acionar. Então tem essa questão da segurança também. Mas é um sistema exclusivo da Axel e é um sistema inovador também. Então, tudo isso faz com que a gente consiga estar sempre evoluindo. Por isso que eu comentei com vocês lá no início de que um dos pilares da Axel é justamente a inovação. Além disso, pessoal, a gente tem vários e vários vídeos
no nosso Drive, que depois eu vou falar um pouquinho para vocês. Nesses vídeos, a gente fala sobre inúmeras coisas. Aqui eu quero só mostrar para vocês um pequeno exemplo. O apresentador é o que tem na Axel, tá? Então, Roberta, Maurício, vocês sempre vão ver a nossa cara aí fazendo vídeos. E um parênteses também, precisa de algum vídeo, tá com alguma ideia, chama a gente que a gente faz na hora, tá? Então a gente é super aberto nessa questão de ideias, e esse vídeo, ele é com base na ideia de equipe de vendas. Por quê? Vocês vão ver que esse vídeo ele é um resumo da banheira Volto. É um vídeo que a gente geralmente esses vídeos a gente faz de 30, 40 segundos, 1 minuto, porque o conceito é: tenho esse vídeo na minha frente na tela do computador, baixo ele e envio para o meu cliente por WhatsApp, ou mostro para ele rapidinho no atendimento. Por quê? Para que justamente a gente tenha essas ferramentas fáceis na nossa mão. Então vou passar para vocês bem rapidinho esse vídeo aqui. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Maurício Faleto, falo da Axel Banheiras Espaço e estou aqui para mostrar para vocês a nossa banheira Avolto. Falando um pouquinho sobre essa banheira, acrílico sanitário 100% virgem, nossa linha Freestyle, então um produto com excelente acabamento. Essa banheira, para ser alimentada, ela sempre necessita de uma pica misturadora, onde a Axel também oferece. E agora falando um pouquinho sobre o interno dessa banheira. É uma banheira que internamente no seu fundo possui 1,10 de comprimento, 47 centímetros na largura, e a altura dessa banheira até o ladrão é de 39 centímetros. Então todas essas são as medidas internas da nossa Avolto. Falando sobre a instalação da Avolto e suas partes técnicas, aqui a gente fala sobre a válvula de fundo. A válvula de fundo sempre vai acompanhar um sifão esse com 80 centímetros, então a parte da colocação do dreno pode ser no piso em diferentes pontos, justamente não tem uma medida fixa, então você pode colocar a drenagem aonde esse sifão consegue alcançar. E também a parte dos pezinhos, né? É uma sapata fixa que ela é rosqueável na banheira, onde permite regular a altura e também o seu nível. Então, pessoal, vocês percebem que é um vídeo de praticamente 1 minuto e pouquinho, mas que ele tira várias dúvidas que por muitas vezes a gente tem na hora do atendimento. Então, a parte do acabamento, quais são as medidas internas, como eu faço a instalação, o que eu preciso para instalar. Então, aqui a gente tem um breve resumo de tudo isso. Além de que, em todos os nossos produtos, nós vamos ter os projetos. Então, esses projetos, eles vão ter todas as medidas possíveis. Então, nós temos a questão do comprimento, da largura, a questão da onde estão os pontos, aonde liga, onde desliga, então a parte das características técnicas. Além disso, nós vamos ter nessa parte azulzinha algumas questões que elas são mais técnicas ainda. Então, bitola de saída, qual é o peso, peso por metro quadrado, quais são os opcionais, volume de água. Então, nesse projeto, a gente consegue, como comentei anteriormente, a gente consegue tirar praticamente todas as dúvidas sobre o produto naquele momento. Então, todos os produtos nós vamos ter esses projetos, desculpa. Além disso, pessoal, a gente foi um pouquinho além na linha freestanding. Nós lançamos a Turin com hidro. Maurício, Oi. desculpa só te atrapalhar, só te passar aqui, porque tem uma pergunta ali, que é a questão da Obrigado, Lucas. tonalidade do ladrão, se ele sempre é cromado ou ele vem de acordo com a tonalidade da banheira. Na verdade, o ladrão, até depois eu vou mostrar para vocês um videozinho, mas o ladrão hoje, ele não está mais vindo no cromado, tá? Assim como está na imagem, a gente teve uma atualização e ele está vindo na tonalidade da banheira. Então ele não está mais nesse cromadinho. Ele vem na tonalidade da banheira, o que fica mais clean ainda.
Então, hoje a gente não tem mais esse ladrão que ele dá um destaque, né? Mas agora a gente tem ele no branco, que vai ficar extremamente clean. Então, falando um pouquinho sobre a questão da Turin, pessoal, aqui nós temos a solução completa, que é a banheira freestanding, então o produto acabado com o conceito de hidromassagem. Então, nessa banheira, eu posso colocar microjatos, posso colocar blower, iluminação, além dos microjatos, transformando a banheira em hidromassagem, e também aquecedor. Então, é uma banheira completa, por isso que nós temos premium. Ah, o cliente gostou da Turin, porém ele só quer imersão. Ele tem essa opção também. Então, é um produto completamente personalizável. A Turin Premium vai com todos esses acessórios. 8 microjatos, 2 travesseiros, blower, aquecedor e iluminação. Também, falando da Axel, é a única freestanding que nós podemos colocar os apoios, que são os travesseiros. Então, são vários os detalhes, né? Vocês perceberam que nós temos banheiras, falando da linha de imersão, de 1,50, 1,60, 1,70 e 1,80 também. Então, a gente sempre tenta atender todos os projetos, medidas, modelos, designs, então a gente está sempre inovando também. Agora, pessoal, deixa eu só, aproveitando que o Lucas me fez uma pergunta sobre essa linha freestanding, nós temos mais alguma pergunta? Senão aí a gente vai para uma parte de banheiras, spas, troca um pouquinho de assunto. Sobre esse assunto, temos mais alguma pergunta ou alguma colocação? Vou seguir então. Agora eu quero comentar com vocês sobre as principais diferenças entre uma banheira e um spa. O que que é uma banheira? O que que é um spa? A banheira é um produto que ele é feito para até 3 pessoas. Então nós temos a banheira simples, a banheira dupla, ou nós temos a banheira concept, que se chama concept tub, que é para até 3 pessoas. Enquanto os spas, nós temos spas de 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 7 pessoas e também para até 10 pessoas. Então diferencia na parte de que nós temos a diferenciação do número de pessoas e também medidas. A banheira, como eu utilizo a banheira? Eu chego, encho a banheira, tomo o meu banho e escoo essa água. Enquanto o spa, ele é praticamente uma mini piscina. Então, ele é feito para ficar com água. Então, o mesmo spa, ele pode ficar com a água o ano inteiro. Ou eu posso trocar a água inverno, verão, o cliente pode tratar essa água. Como ele trata a água? Praticamente como uma piscina. Nós temos um acessório que se chama ozônio. O ozônio ele funciona como um purificador da água. Então eu consigo tratar a água e dar um suporte com ozônio, que o ozônio ele não substitui 100% o cloro, porém ele dá um suporte maior. Então ele vai fazer com que libere íons na água e mate essas micropartículas, as bactérias da água, deixando sempre mais cristalina. Mas sempre precisa de um pouquinho de cloro. O cloro sempre granulado, pessoal. Então o cliente sempre vem com a dúvida, né? Como eu trato a água? O tratamento é super simples. A indicação é sempre cloro granulado, nunca cloro em pastilha. Então, se vocês têm algum spa na loja ou que conhece o cliente que está com pastilha, por favor, já tira, porque a pastilha ela é muito forte. Então, não é pela questão da qualidade do produto, mas sim da qualidade do banho para o nosso cliente. Porque a gente está falando de um produto de 1.200, 1.500 litros de água e essa pastilha é uma pastilha para 10.000 litros. Então, é uma questão de que o cliente não vai tomar um banho com uma qualidade. Ele vai ter na sua casa praticamente um banho de clube. Então, quem nunca entrou numa piscina pública ou num clube que entrou e já começou a se coçar, já saiu da água, por quê? Porque a quantidade de cloro é muito grande. E a gente não quer que isso aconteça no spa do cliente. Então, sempre cloro granulado para o tratamento da água. Além disso, pessoal, na banheira nós temos 2 acabamentos.
acabamento em gel coat ou o acrílico, como a gente comentou. Quais são as diferenças entre eles? O gel coat, ele é uma pintura. Então, eu faço a pintura do meu molde e depois eu reforço. Enquanto o acrílico, ele é uma chapa acrílica, uma chapa uniforme que eu moldo ela e depois eu reforço. Então, o gel coat é um produto inferior? Não, ele é um produto muito bom. Porém, o acrílico tem mais benefícios. O gel coat geralmente é para aquele cliente que ele quer uma banheira um pouquinho mais de preço. Então, nós temos essa opção também. Então, eu vou falar um exemplo, a Duo Clean. Duo Clean é uma banheira. A Duo Clean eu posso oferecer ela em acrílico ou gel coat. Então, nas banheiras eu posso oferecer esses dois produtos. Esses dois acabamentos, desculpa. Enquanto os spas, nós trabalhamos apenas em acrílico. Acrílico 100% virgem, antibacteriano, com todas as qualidades que a gente comentou. E o que é importante pontuar nessa questão, pessoal? O nosso acrílico, ele é um acrílico que por muitas vezes o concorrente ou até mesmo o cliente chega e diz: "Ah, mas eu ouvi falar que o acrílico não tem conserto. Se eu tiver algum problema, eu não vou conseguir ah, resolver." Muito pelo contrário, pessoal. Quando a gente fala de um produto 100% virgem, é que a gente internamente a gente fala que o nosso acrílico ele é branco total. Como ele é virgem, eu nunca tenho diferença de pigmento. Então, por exemplo, tive um problema logístico. Cliente quebrou sem querer o canto do spa. Tem conserto? Sim, no produto da Axel vai ter conserto. Além disso, pessoal, por que nós trabalhamos com os spas apenas no acrílico? Como eu comentei com vocês, o spa ele é feito para ficar com água. Então, o cliente vai, por exemplo, colocar numa área externa, vai ter geralmente um pergolado, vai colocar a capa térmica, então ele vai ter essas proteções. Mas além disso, quem nunca viu uma piscina? A piscina, geralmente ela é em gel coat. Então, a água fica, quando o produto fica com água 100% do tempo e também na intempérie, o que começa a acontecer numa piscina, por exemplo? A borda da piscina fica em uma cor e a parte interna fica em outra. Então, a gente não quer que aconteça isso nos nossos espaços. Então, isso nunca vai acontecer porque o nosso produto é um produto com um acabamento em acrílico. Além disso, nas banheiras, o aquecedor é um acessório, então é um aquecedor de 3.000 watts, enquanto nos spas, o aquecedor é de 8.000 watts. É o aquecedor mais potente do mercado, pessoal. Então, é um produto, quando a gente fala de um spa, é um produto que ele é feito para ficar esperando o cliente. Ele está sempre pronto para o uso. A banheira indicada para ambientes internos, enquanto os spas utilizados tanto em ambientes internos ou externos. Lembre-se, pessoal, banheiro, sempre ambiente fechado. Hoje, não sei se vocês concordam comigo, mas hoje a gente está tendo vários orçamentos na parte de que o cliente vai construir uma cabana, vai colocar no sítio ou vai colocar no Airbnb. Então, e nesses projetos nós temos a banheira. Por muitas vezes, 80% dos casos, o cliente tem a banheira e vai ter um vidro, né? Vai estar a banheira interna, vai ter um vidro e vai contemplar a paisagem. Isso pode, pessoal, seja em gel ou acrílico? Sim, pode, tá tudo certo. Essa incidência solar não vai ter problema nenhum. O problema é quando o cliente coloca a banheira no ambiente externo, como se fosse um spa. Então vai colocar a banheira e vai ter só um pergolado em cima. Não é pela questão da qualidade do produto, e sim pelo tipo de uso do cliente. Porque como a banheira é feita para esvaziar, então ela nunca vai ter água, vai gerar muita manutenção para o cliente na parte de que, imaginem, ele está numa área externa, ele vai só no final de semana na casa dele. Ele vai usar a banheira, ele tem que limpar, depois encher, depois esvaziar. Então ele faz isso um final de semana, faz isso no outro final de semana, no outro ele não vai querer. Ele vai dizer: "Ah, isso aqui é um elefante branco na minha casa." Por isso que a gente fala que a banheira é ambientes internos. O cliente quer colocar uma banheira, por exemplo, tem um espaço no projeto na varanda, a gente tem um spa que se chama o Spa Harmony. Ele é 1,80 por 1,40, é o tamanho de uma banheira.
Então, nós temos a solução para esse cliente. Então, é só vocês oferecerem o spa que se chama Spa Harmony. Então, nós temos essas características, essas questões mais pontuais. Aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia do que é o acrílico e do que é o gel coat. Vou mostrar primeiro para vocês o acrílico. Então, percebam que é um rolo, né? Uma chapa. Essa chapa, a gente corta ela. Ela vai para a nossa termoformadora, que nada mais é um forno que aquece e termoforma. Então vai sair no molde de acordo com o modelo do produto. Então percebam, pessoal, que o acrílico ele fica praticamente uma película, um pouquinho mais grossa do que uma película. Então depois a gente reforça com fibra de vidro, resina, tudo isso. Então o acrílico ele é um acabamento, assim como o gel coat também. Então o gel coat é o contrário. Eu tenho forma ao contrário e que eu pinto. Então eu faço a pintura e depois eu faço o reforço. Então depois disso, esse gel coat ele seca e depois a gente faz o reforço com fibra de vidro e resina. Como comentado, quais são os nossos diferenciais? O acrílico, o que eu quero falar para vocês é que todos, 100% dos produtos, seja banheira, seja spa, nós levamos e entregamos para o nosso cliente acabamentos em aço inox. Então, todos os nossos jatos, microjatos, são em inox. Então, é muito importante para que vocês saibam nessa questão de que a gente preza muito pela qualidade do produto e quando a gente fala de qualidade, não tem como entregar qualidade sem excelência na matéria-prima. Então, nós trabalhamos com acrílico 100% virgem, com jatos em inox. Porque qual é o conceito de uma banheira do spa? O cliente não vai trocar a cada 2, 3 anos como um automóvel, por exemplo. É praticamente, entre aspas, um produto vitalício. É só quando ele quiser fazer uma grande reforma. Isso demora 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos. Então, é um produto que ele é justamente de extrema qualidade, pensando também a longo prazo. Ô, Além Maurício, disso, pessoal... Oi, posso te fazer uma pergunta para nós não deve. perder o time aqui? Claro, com certeza, vocês estão em Para casa. mim, aqui na loja em Novo Hamburgo, acontece muito do cliente perguntar se ele pode usar a banheira na parte externa, tá? Se a chapa de acrílico é a mesma que a da Spa, por que que a Axel não dá garantia para botar uma banheira na parte externa se o produto é o mesmo? Só pela maneira que o cliente usa a banheira, que nem tu falou agora há pouco, só por isso? Exatamente isso, porque o conceito do produto ele é diferente. Então a questão é o uso, o dia a dia, é pensando na utilidade do produto. É o que a gente comentou. O produto tem qualidade, ele vai aguentar isso, mas a questão de que como a banheira eu encho e esvazio, se o cliente fica 2, 3 dias sem usar a banheira, que ele tem que chegar na banheira para usar a banheira, né? Ele tem que sempre. Então imagina isso toda vez que ele usar a banheira. Ele tem que chegar com um paninho, um baldinho, fazer a limpeza, depois encher e depois usufruir. Que comodidade que eu estou entregando para ele. Então, é só essa questão da utilização. É um dos principais motivos. Então, por isso que a gente lançou justamente o Spa Harmony, que ele tem o mesmo tamanho de uma banheira, que o cliente ele vai ter uma utilização e ele vai ter uma comodidade muito maior com essa questão. Então, se tu oferecer o Harmony, questão de preço, mas o custo-benefício ele é muito melhor do que uma banheira nessa utilização. Respondido? Respondido, obrigado. Oh, combinado. Além disso, pessoal, quando a gente fala sobre a questão da qualidade, né,
matéria-prima, design, tudo isso, a gente leva os benefícios da hidromassagem justamente em locais que eles são extremamente pontuais. Então, a gente tem uma tecnologia que se chama tecnologia SMC, que é série de massagem combinada. Então, toda a localização dos nossos jatos, eles têm um porquê. Então, a localização, ela tem diferentes pontos e diferentes locais, justamente com a questão de nós cuidarmos e levarmos uma excelência na parte da hidromassagem para o nosso cliente. Então, o turbojato, o jato direcionável, ele vai para a parte do latíssimo de dorso, ou ele vai para a parte dos trapézios, na coluna cervical, nas escápulas principalmente. Então, a junção, né? A gente cuida muito com o desenho dos bancos, das chés, justamente para que a gente leve a hidromassagem em pontos cruciais das costas, principalmente, das pernas e pés do nosso cliente. Então, pontos cruciais do corpo do nosso cliente. Além disso, não adianta eu entregar toda a tecnologia, tudo isso, se eu não entregar profundidade para o nosso cliente. Então, hoje a Axel se destaca muito por duas coisas, e que são, parece que é o beabá do negócio, pessoal, mas é ponto de venda, é justamente argumento de venda de que nós entregamos profundidade e ergonomia. Então, essa imagem, pessoal, ilustra muito a banheira Zen Dupla, o modelo da Zen Dupla. Então, percebam que vai ter ergonomia, que vai ter um extremo conforto, o cliente vai ter ergonomia, conforto, imaginem a imagem dos jatos que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, a hidromassagem nas costas, o cliente apoiado no travesseiro. Então, nós levamos nessa ilustração tudo aquilo que a gente fala. Então, é uma questão muito importante, pessoal, de que a Axel entrega o que vocês oferecem. A Axel entrega qualidade, a Axel entrega ergonomia, conforto, profundidade. Então, vai sempre em conjunto com o que vocês oferecem. Por isso que nós temos uma parceria também muito grande. Além disso, pessoal, agora eu vou começar a entrar um pouquinho para uma parte das características técnicas. O que diferencia a Axel de outras marcas? Uma das principais é a parte da higiene, que é o escoamento total da água da tubulação. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar a seguinte situação: o cliente toma o seu banho na banheira, sai da banheira, enquanto se seca, ele abre a válvula de fundo, escoa a água. Então, o cliente, no uso do dia a dia, ele vai ver a água, né? Ele vai ver a água escoando e vai ver completamente seca a banheira. Por muitas vezes, ele não tem noção de que outras marcas podem deixar água parada na tubulação. Enquanto o nosso produto, nós temos várias formas de instalação, mas nada mais é de que quando o cliente, numa banheira Axel, num spa Axel, ele abre a válvula de fundo ou o registro e ele escoa essa água, ele vai estar escoando a água daquilo que a gente vê e também da parte da tubulação. Então, nós temos escoamento total da água. Por que isso é importante, pessoal? Vou falar dois exemplos bem rápidos. Ambientes privados, a casa do cliente. O cliente foi ver a Copa do Mundo agora. Foi para os Estados Unidos, ou para o México, ou para o Canadá. Mas ele vai passar um mês fora da casa dele. Quando ele volta, ele abre o banheiro, primeira coisa que vem, ele não tem uma banheira da Axel, a primeira coisa que vem é um cheiro quando abre a porta. Mexe em ralo, mexe em pia, mexe em tudo. O que pode ser? Água parada na tubulação do banheiro. Ambientes públicos, hotéis, motéis. O cliente vai no hotel, enche a banheira, só enche a banheira. Liga a hidromassagem, primeira coisa que vem é um tufo de espuma. Nem colocou absolutamente nada na água ainda. O que é? Um pouquinho do banho anterior. Então, isso nunca vai acontecer com um produto da Axel. Por quê? Porque nós temos uma preocupação muito grande com essa parte de higiene. Então, nós temos o escoamento total da água da tubulação. Além disso, pessoal, os nossos spas escoam completamente.
enquanto por muitas vezes o escoamento da concorrência, ele vai escoar o spa até certo ponto, mas o cliente precisa finalizar o escoamento de balde. Então isso nunca vai acontecer com o produto da Axel. Então vejam, pessoal, que comodidade que eu vou entregar para o cliente justamente fazendo isso. Então, no nosso produto, pessoal, nós vamos ter o cliente, ele sempre vai acessar, né? Então aqui imaginem que eu tenho uma portinha de acesso, ele vai abrir o registro e vai fazer suas coisas. Vai escoar completamente a água do spa e também a parte da tubulação. Todos os nossos spas, eles têm o fundo reforçado. Desculpa, todas as nossas banheiras têm o fundo reforçado. O que eu quero dizer com isso? É que todas elas podem ser utilizadas como piso box. Algumas vezes o cliente tem um projeto que ele é um pouquinho mais limitado, ele não consegue ter a parte das duchas e a parte da banheira. Mas o cliente tem esse sonho. Vocês têm a solução com a Axel, que é o quê? Faz a banheira 2 em 1. Tem a hidromassagem, tem a banheira, mas pode ser utilizada como piso box também. Qual o tipo de banheira que eu vou oferecer? Eu vou oferecer uma Dual Clean, uma Square, uma Infinity, que são banheiras com fundo reto. Mas o cliente ele pode, no seu banho do dia a dia, subir na banheira, ficar de pé a seco, toma o seu banho e também, quando ele quiser a hidromassagem, ele vai encher a banheira, vai tomar o seu banho de banheira e vai escoar a água. Então, tem todas essas características técnicas que vão ajudar e vão dar o suporte para vocês na venda também, para oferecer ao cliente. Além disso, todos os nossos spas, eles são autoportantes. Então, o que eu quero dizer com o autoportante, pessoal? Percebam aqui que nós temos os pezinhos, né? Então, o autoportante nada mais é do que esses pezinhos. O que é? A banheira, o spa, ele não precisa de apoio nenhum. Então, eu não preciso fazer a mureta antes para depois receber o spa, porque eu preciso apoiar as bordas. Muito pelo contrário, pessoal. A nossa dica de instalação é: instala o spa e depois vem com o acabamento. Justamente por essa questão de que o nosso produto ele é completamente estruturado. A gente não precisa da alvenaria, não precisa de pontos de apoio. E isso é muito importante na parte também de nós desmistificarmos algumas questões que o arquiteto tem um medo, né? Ele tem uma insegurança de colocar um spa porque ele não conhece muito ou que já teve algum problema ou seja o que for a experiência que ele teve. Com os nossos produtos, ele vai ter uma simplicidade muito grande nessa parte técnica, que muitas vezes, entre aspas, é a parte mais chata, né? A parte da instalação, que depende do pedreiro, que depende do encanador, do eletricista. Então, aqui a gente consegue desmistificar várias coisas, e uma delas é a parte de que instala o spa e depois faz o acabamento. Depois faz a alvenaria, que vai receber o porcelanato, a pedra, seja o que for, né? A madeira, seja o que for. Pessoal, eu peço uma atenção para esse slide. Então, peço uma atenção bem rapidinha para que a gente tenha. E um dos maiores argumentos de venda da Axel é justamente agora. Lembram do videozinho que eu mostrei para vocês, o cliente finalizando o escoamento com um balde? Isso é um spa da concorrência, obviamente. O nosso spa, como eu já comentei, abre o registro, o cliente vira as costas, tem escoamento total da água da tubulação e também do seu produto. Além disso, pessoal, nós encontramos marcas no mercado que o enchimento do spa é por mangueira. Então imaginem que produto de luxo que eu vou entregar para o meu cliente, sendo que ele tem que finalizar o esvaziamento de mangueira, de balde e encher de mangueira. Isso nunca vai acontecer com o produto da Axel, porque a gente vai entregar a saída de água e a entrada de água a gente vai deixar sempre uma espera. Então, a entrada de água do spa é a mesma entrada de água praticamente da banheira. O que eu preciso? Eu preciso do ponto baixo ou piso e um monocomando ou registro aonde for. Na parede, no deck, seja onde for, na parte do projeto. Mas o que eu quero falar para vocês é que
instalar, quem tem papel e caneta na mão já pode anotar. Instalar um spa da Axel, uma banheira da Axel, é a mesma coisa que instalar uma máquina de lavar roupa. O que a gente precisa para instalar uma máquina de lavar roupa, pessoal? Por exemplo, são apenas 3 pontos: entrada de água, saída de água e ponto de energia. Então, ponto elétrico. É o que o spa precisa, o que a banheira precisa. Então, percebam aqui, ó, entrada de água, saída de água e ponto elétrico. Só. Eu tenho um spa completamente autoportante. Então, por muitas vezes, o cliente recebe o spa, tem os pontos já preparados, coloca o spa, nivela ele, coloca. Tem alguns clientes que gostam de nivelar ou com um pedacinho de porcelanato, né, só para nivelar. Tem alguns clientes que já preferem fazer com pontos de argamassa, isso é opcional. Ele vai fazer essa parte do nivelamento, vai alimentar a entrada de água, saída de água e ponto elétrico. Está instalado o spa, pessoal. É super simples, super rápido, super prático de fazer a instalação. Então, tudo isso tem essa questão de que nós cuidamos. A gente vem, né, eu venho falando muito sobre qualidade, excelência, matéria-prima, mas a gente entrega também essa facilidade para o cliente final. Percebam nessa imagem, pessoal, que aqui também ilustra, né, a parte dos motores. Então, ó, saída de água, entrada elétrica e a entrada de água. Mas um ponto extremamente importante nos spas, que é o famoso ladrão. A gente entrega o ladrão sempre instalado nos spas. Então percebam essa tubulação aqui. Então eu tenho um ladrão no ponto mais alto do spa e esse ladrão ele está depois da saída de água, porque justamente é o ladrão. O que eu quero dizer para vocês é que já teve alguns clientes que disseram: ah, a entrada de água ela não é importante, então eu não me importo em encher de mangueira. Eu disse: tudo bem, então vamos imaginar o teu uso. Você entra no spa com a sua esposa, é um nível de água. Você entra no spa com os teus 3 filhos, mais vocês 2, 5 pessoas, outro nível de água. O que vai acontecer? Com 2 pessoas eu tenho um nível de água, com 5 eu tenho outro. Então essa água vai subir, vai sair pelo ladrão. Usei o spa. Na hora de sair, essa água que saiu, eu preciso recolocar. Então, no spa da concorrência, toda vez que você usar o spa, você tem que ir lá no fundo, pegar a mangueira e encher. Esses 2, 3 centímetros de água você precisa encher. Enquanto no meu produto, como nós já temos as instalações já prontas, enquanto você se seca, geralmente o monocomando, o registro está perto, está no corredor, você só abre o registro, quando tudo se seca, a água está enchendo, né, o spa está enchendo, fechou, vai fazer suas coisas. Não precisa voltar a enrolar a mangueira e fazer. Então, essa comodidade que a gente entrega com esses pontos. E isso é muito importante falar para o cliente, pessoal. Porque por muitas vezes ele está comprando um spa de 60, 50, 30 mil reais, mas ele não tem essa noção da comodidade que a Axel entrega. Além disso, pessoal, a gente entrega esses projetos. A gente já está finalizando, tá? Mais uns 5, 10 minutinhos no máximo, a gente já finaliza o nosso treinamento. Agora eu vou só dar um resumo. Mas, quando a gente fala com o cliente, quando a gente está com alguma dúvida, alguma coisa assim, pessoal, percebam essa imagem, essa ilustração. Essa é uma imagem que você pode entregar para o arquiteto, por exemplo. Por quê? Ilustra o produto, ilustra os pontos, então entrada de água, saída de água, ponto elétrico, então ilustra essa parte do que eu preciso, ilustra a parte da manutenção, porque tem sempre um clássico, depois do produto já finalizado, do projeto finalizado, bonito, precisou fazer uma manutenção, chega lá, cadê a portinha de manutenção? Então, sim, já ilustra, já mostra para o cliente que precisa da portinha de inspeção, que precisa dos monocomandos. Então, nós temos várias perguntas do
cliente falando assim, mas precisa da entrada de água. O spa ele já não vem com um acionamento automático. Então, isso já é um lembrete para falar da parte do projeto, para que nós não tenhamos problemas depois. Porque o vendedor não me falou isso. Porque isso ninguém comentou. Então, essa imagem, ela ilustra de fato o que precisa. E que é uma solicitação muito, muito simples. Então, aqui nós temos uma ilustração dos spas e também aqui nós temos uma ilustração das banheiras. Então, percebam que muda só o projeto, mas praticamente o conceito é o mesmo. Maurício, tem Então, uma pergunta aí sobre o motor aí, de uma das meninas, se é silencioso ou não. o motor é extremamente silencioso, pessoal. Então, um dos grandes diferenciais das motobombas da Axel, para vocês terem noção, a motobomba ela é mais silenciosa do que a nossa voz. Então, o ruído da nossa voz, por muitas vezes, é mais alto do que a motobomba. Então, é uma motobomba com potência e extremamente silenciosa. Então, nós Ô, Maurício, utilizamos. Oi, espessura do fio para ligação elétrica é 10 milímetros, né? na parte dos spas, sim. Na parte das banheiras, varia um pouquinho de acordo com os acessórios. Então, eu posso ter um fio 4 milímetros, por exemplo, se for só motobomba, 6 milímetros se for com aquecedor. Então, essas esperas elétricas, elas são importantes na parte de verificação dos acessórios. Claro que nessa parte elétrica, a gente sempre indica, e na verdade é praticamente obrigatório, que um eletricista faça essa análise para o cliente, tá? Mas um resumo assim é 10 milímetros de espaço, 4 ou 6 na parte das banheiras. E isso diz no manual, né? Não, no manual não diz por quê. Porque o Inmetro não permite o que nós falamos sobre bitolas de fios. Por quê? Agora falando como nós fabricantes, eu não tenho noção na casa do cliente aonde que é, por exemplo, a caixa dos disjuntores. Eu posso usar uma bitola se eu tenho uma caixa a 10 metros, mas eu tenho que usar outra bitola se eu tenho uma caixa a 50 metros. Então, isso, legalmente falando, eu não posso ter nos meus manuais. Mas, claro, que numa ligação, num suporte, a gente vai dar uma noção para o cliente. Além disso, pessoal, nós entregamos vários acessórios. Então, para que vocês tenham uma pequena noção. Geleira, na parte do Spalure, por exemplo. Cromoterapia, que é a iluminação. Então, hoje eu ofereço um spa, ofereço uma banheira. A iluminação é ponto crucial. Além disso, cascatas, o ozônio, o blower, que é o efeito champanhe, a capa térmica, pessoal. Oferecer um spa já oferece a capa térmica. Por quê? Porque é um produto que ele é extremamente importante, extremamente útil para o cliente. Porque nós temos a parte térmica nessa capa de que é a mesma coisa que aquecer uma água com tampa e sem tampa numa panela. Então, eu tenho essa questão de ajudar um pouquinho, acelerar um pouquinho o processo do aquecimento e também não perder temperatura de uma forma tão repentina, né? Quando a gente fala de um dia para o outro. Além de que essa é uma capa protetora, porque é uma capa que tem que aguenta até 70 quilos. Então, é uma capa que tem 10 centímetros de espessura, bipartida, então super leve, mas que ao mesmo tempo ela dá uma segurança muito grande para crianças, para pets também. Então tem essa questão protetora. Quero deixar um parênteses para vocês que nós temos uma campanha esse mês que depois a gente vai colocar em todos os grupos que a gente tem com vocês. E também eu mando no particular depois, que é iluminação para as banheiras, spa exclusive, capa térmica para spas premium. Então depois eu vou mandar para vocês a nossa campanha. Então, mas nós temos campanha de vendas esse mês, pessoal. Então, deem uma revisadinha depois nos orçamentos, nos clientes, e quem sabe a gente consiga oferecer algo a mais para o nosso cliente. Depois, também eu compartilho o meu contato com vocês, justamente para que quem não tem ou quiser me chamar,
me chama, vamos rever, quem sabe, os orçamentos para a gente ver o que a gente consegue bonificar ou dar algo diferente na negociação. Além disso, nós temos o nosso spa com fechamento. Então, esse é o famoso deck de madeira plástica. Então, é a solução completa na parte dos spas. Então, é um spa que ele vai ter duas opções de cores. É um fechamento, né, um acessório que nós temos na cor marrom e também na cor cinza. Isso é para aquele cliente que ele quer a solução completa. Ele não quer acabamento, desculpa, ele não quer pedreiro na obra, ele não quer absolutamente nada. Ele já está com o projeto pronto no porcelanato no piso já, ou seja, qual for o acabamento, ele só vai chegar com o spa, vai colocar, alimentar e já vai usar. É um produto que a gente fala que é plug and play. Chegou, ligou, já pode usufruir. Então, tudo isso a gente consegue oferecer nos produtos. Então, percebam que são vários os acessórios, são vários os acabamentos. Então, tudo isso a gente consegue oferecer para o nosso cliente. Além de que, nas versões, falando dos spas, nas versões Advantage Plus e Premium, a gente já entrega um produto tecnológico. Todos os nossos spas, eles são smart. Eles têm conectividade com Alexa e também remotamente por aplicativo. Então, eu baixo o aplicativo, por exemplo, hoje. Vamos imaginar amanhã, na verdade. Amanhã, tô no escritório e eu quero que às 7 horas no Jogo do Brasil o meu spa esteja a 36 graus. Chego em casa às 7, só entro no spa e assisto o meu jogo. Então, o cliente tem essa opção de fazer a utilização do spa. Isso dá um suporte, pessoal, na utilização, mas ao mesmo tempo no tratamento da água. Porque quanto mais a água em movimento, menos bactérias. Então, o que são essas bactérias que eu estou falando, né? A parte da água ficar verde, leitosa, seja o que for, a água em movimento ela vai estar filtrando e junto com isso, se tem ozônio, o ozônio vai trabalhar. Se tratou com cloro, o cloro vai trabalhar. Então, eu posso, por exemplo, remotamente deixar já programado com o meu aplicativo toda segunda, quarta e sexta, às 2 horas da tarde, que o filtro trabalhe, né, que a motobomba trabalhe por meia hora só. Então, vai fazer isso automaticamente. Eu não preciso ter essa preocupação. Falei que os spas são na versão Advantage Plus e nas versões Premium. Porém, é um acessório para as outras versões também. Aqui eu comento com vocês sobre alguns lançamentos que a gente teve. O nosso Spa Wonder, que é o spa para até 10 pessoas. Spa Horizon, que é o nosso spa com borda infinita. E o Spa Harmony, que é o que eu comentei com vocês, que é o nosso menor spa de 1,80 por 1,20. Então percebam que a gente lançou nesses 2 últimos anos 3 modelos completamente diferentes. E são lançamentos de que a gente escuta quem vende. Então, se vocês têm ideia de algum spa que está sendo vendido no mercado, que está sendo oferecido, passem para a gente que com certeza a gente vai estudar e desenvolver. Então, esses 3 lançamentos por quê? Porque o cliente pediu um spa de luxo com borda infinita, porque o nosso cliente pediu um spa menor e também, em contrapartida, o nosso cliente pediu um produto custo-benefício com o maior número de pessoas, que é o nosso Spa Wonder. Hoje o nosso Spa Wonder é o spa mais vendido da Axio, pessoal. Então, ofereçam sem medo nenhum esse modelo, porque ele é justamente um produto com custo-benefício, além de todos os outros modelos também. Quando eu falo de oferecer um produto, percebam que aqui nós temos um projeto. Nesse projeto, nós temos essa grade. Então, por exemplo, cada grade tem a sua versão. Então, vamos falar um pouquinho sobre a versão Advantage Plus. Percebam que eu não preciso decorar nada. Quando eu estou oferecendo, ó, acrílico já é em acrílico, filtro já tem. Então, todas essas características mais técnicas, né? Além disso, já vai com 4 travesseiros. A cascata é opcional. Então, eu vou acrescentar no orçamento se o cliente quiser. Um painel eletrônico multifunções, que é o painel Smart, na linha Advantage, já vai. Enquanto na Advantage Plus, desculpa, na Advantage e na Exclusive é opcional. Então, o cliente gostou do que eu ofereci e quer um produto mais de preço, eu posso
agregar no acessório. Eu posso agregar no orçamento. O blower é opcional. Então, tudo isso, pessoal, é um suporte. Então, essa grade vocês vão encontrar no nosso site, no catálogo e nos projetos também. Os desenhos técnicos, né? O 3D, o SketchUp, tudo isso. Principalmente quem usa isso, né? O nosso arquiteto, né? A parte de engenharia. Isso é super fácil de encontrar no nosso site, então sem muita burocracia. Além de que, agora sim, pessoal, vou comentar com vocês sobre o nosso Drive. O nosso Drive, eu vou divulgar, acabou o treinamento, eu vou divulgar nos nossos grupos e também no particular. O Drive, pessoal, é a nossa principal ferramenta de trabalho. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou vendedor da Elevato. O Mauro é meu cliente e ele está na minha frente. E ele me pergunta, Maurício, gostei do Spa Wonder, mas eu queria ver mais fotos dele. O que eu tenho? No Drive, no meu computador, eu já digo, tudo bem, seu Mauro, deixa para mim. Vou no Drive, tá aqui, ó, fotos geral. Dentro dessa pasta, eu tenho o Spa Wonder, que eu vou ter várias fotos. Aí eu digo, Mauro, quer mais um pouquinho? Então deixa eu te mostrar. Na parte nessa pastinha do vídeos, eu tenho vídeos de praticamente todas as versões. Então, por exemplo, eu estou oferecendo para o Mauro a versão do Wonder Advantage Plus. Eu tenho foto e vídeo dessa versão. Então, o cliente ele vai ver justamente o produto que ele vai receber. Por quê? Porque a gente sempre tem várias perguntas, né? E o cliente quer ver a localização dos jatos de tal versão, ele quer ver o que vai. Então, tudo isso a gente consegue ter uma agilidade muito grande no atendimento. Aí eu tenho também aquele cliente que eu ofereci o produto, ele olhou o orçamento e ele vai fazer o famoso vou ver e te aviso. O Mauro foi para casa. Depois de uma semana, eu lembro, né? Nada mais é o Mauro, ele vira um cliente, um lead. Vou mandar uma mensagem para o Mauro. Bom dia, Mauro, como é que tu tá? Tudo bem? Aqui está uma foto do Spa Wonder que o senhor viu comigo no orçamento. Manda uma foto para ele por WhatsApp. Manda um vídeo. Isso faz o quê? Vai cativando ele, vai relembrando ele de algumas coisas que a gente falou sobre o spa. Vou um pouquinho mais além. Ele gostou do produto e ia falar com a arquiteta. Já manda o projeto. Eu tenho um projeto, então vocês percebem que tem essa pasta aqui, projetos. Vou mandar também o manual. Tenho aqui o manual. Então, tudo isso, pessoal, vocês têm na palma da mão de vocês. Então, essa excelência no atendimento depende de nós. E eu estou entregando o Drive. Maurício, não tem foto tal no Drive. Me fala que eu vou dar um jeito. Maurício, eu preciso do vídeo tal. Me fala que eu vou te mandar. Então, tudo isso a gente consegue. Vocês vão perceber que são vídeos bem caseirinhos. É justamente para que a gente tenha excelência no atendimento. Além disso, pessoal, lembram que eu comentei com vocês que a Bica e a Freestanding são banheiras importadas? Eu tenho aqui na pasta estoque de imersão. Essa pasta a gente atualiza, seja diariamente, semanalmente, quinzenalmente. Internamente a gente vai ver a necessidade. Mas eu tenho sempre atualizado. Por exemplo, eu vou pedir uma licença para vocês aqui. E eu vou abrir o Drive, tá? Então, aqui que eu comentei com vocês sobre as fotos, ó. Eu tenho o Spa, o Spa Horizon, Space, Recanto, tenho todos os modelos aqui. Além disso, eu tenho os projetos, então eu tenho, na parte dos spas, eu tenho todos os projetos aqui. Então, como eu comentei com vocês sobre os spas, né? Então, por exemplo, eu estou oferecendo o Spa Harmony. Ele é um PDF, então se eu quero baixar, seja o que for, eu vou abrir ele. E aqui eu já tenho o projeto, falando das medidas, as capacidades, a parte da grade que eu comentei com vocês. Além disso tudo, o que eu estava comentando com vocês é sobre os estoques. Então aqui eu estou oferecendo uma Volto, por exemplo, a Volto 1,70. Eu já sei aqui na minha cara
tem em estoque. Eu não preciso falar com o Mauro, eu não preciso falar com o Maurício. Eu estou oferecendo, estou com o orçamento na minha mão, estou com o cliente na minha frente, já conversa com ele. Eu tenho esse produto em estoque. Ah, estou oferecendo a Bica Studio cromada. Já está aqui, ó, está sem estoque, meu amigo. Só 90 dias. O que que tu acha de a gente pegar a ateliê, então, que eu tenho ela em casa? Então, tudo isso a gente consegue ter na palma da nossa mão. Eu não dependo de outras pessoas. Então, esse drive, ele é justamente, pessoal, um suporte para nós na área de vendas. Esse drive ele foi criado pensando nos vendedores, pensando em quem oferece o nosso produto. Tudo certo até então, pessoal? Gostaria de ver com vocês se temos alguma dúvida, senão a gente já está acabando. Até vou parar de compartilhar aqui para justamente a gente abrir agora um tempinho para perguntas. Aqui no chat eu acho que já foi toda a tonalidade do ladrão e a tonalidade da válvula, foi respondido. Pessoal, mais alguma dúvida? O que que vocês acharam da nossa conversa? Maurício, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Como é que tá, Guilherme? Guilherme Tudo bem? aqui de Garopaba. Fala, meu Maurício, caro. relacionado às entregas, cara, como é que é o padrão de vocês pra gente ter uma ideia aqui? A Quando é questão direto? a questão da entrega, ela varia um pouquinho. Baita pergunta, tá, Gui? Porque é um assunto que ele é bem importante. As, a, a questão das entregas, né? O nosso faturamento. Por exemplo, nós temos os spas e banheiras que a gente está com um faturamento super rápido. Apesar de ser um produto personalizado, a gente está com 10, 15, 20 dias no máximo de faturamento para os spas. Banheira, 10 dias. Então é sempre muito importante falar para o cliente que esse produto vai chegar na casa dele em 20, 25 dias. Tem alguns clientes que eles dizem: ah, mas eu precisaria de um tempinho maior. Não trava a venda. Pode continuar a conversa. Quanto tu precisa? Até 90 dias a gente segura aqui na fábrica. Só na hora do pedido me diz, ou nos passem, né? Mauro, tem o pedido X que precisa para 70 dias. Então, nós temos esse limite. Ah, eu preciso para mais de 90 dias. Aí a gente precisa avaliar internamente. Aí precisa ligar para a gente para ver essa questão de autorizações. Mas eu tenho super rápido a entrega, tá? Qual é o ciclo da entrega, né? Vocês fazem a venda, a gente produz. Quando o produto está pronto, a gente liga para o cliente. Vou citar o exemplo do Mauro, tá? Mauro, teu produto está pronto, podemos enviar? Ele dá o ok. A gente manda para a transportadora, antes de entregar, conversa com o Mauro e diz: Mauro, estou com o teu produto, posso te entregar às 2 horas da tarde? Ele vai dar ok. Então, quando a gente vende direto, a gente tem essa comunicação com o cliente também, tá, pessoal? Você respondi, Gui? Era isso? Era isso, Maurício. Obrigadão. Oh, combinado. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma consulta? Maurício, já que o pessoal não está perguntando, eu gostaria de fazer duas colocações. Perfeito, mano. Em relação à entrega que o Maurício colocou, olha, tem nos gerado algum problema. É muito importante que vocês efetivamente vejam essa questão com o cliente, porque o cliente omite e aí a gente quer entregar o produto e não pode. Isso gera um transtorno, porque a gente não tem como armazenar espaço, principalmente, uma quantidade que seja razoavelmente grande. Então, procurem se orientar com o cliente nesse sentido para nos passar um prazo o mais próximo da realidade possível. Tá? E, principalmente, veja, observem que o Maurício falou bastante em spas. Spa é um produto da hora, gente. Assim, o mercado brasileiro está assim, ó, em franca expansão, porque o brasileiro aprendeu a investir em qualidade de vida, né, em venda de spas. E o spa passa muito pelo vendedor. Vocês têm o arquiteto na frente, tem o cliente, tem o projeto. E tem que ter o discernimento e a percepção de, às vezes, oferecer um spa.
porque é um produto que tem dois grandes apelos que vocês devem usar. Em primeiro lugar, o convívio familiar. O spa é um produto que ele propicia o casal de filhos, o casal de amigos, enfim, uma hidromassagem, um banho de imersão com um número maior de pessoas. Isso é muito valorizado a nível familiar. E, em segundo lugar, ele tem um apoio de sustentabilidade muito grande, né, gente? Veja que é um produto ecologicamente muito correto, né? Vocês tratam a água e esta água pode ficar, como o Maurício colocou, 6 meses, dependendo da qualidade de água da região, até um ano. Então, observem isso, fiquem atentos para o produto SPA, porque a Axel mesmo percebeu isso, a nossa evolução na venda de spas nos últimos anos foi exponencial, né? A gente cresceu muito, por isso até criou-se um portfólio amplo de modelos de spas. E também colocar para vocês que tudo que foi colocado pelo Maurício, aquilo que vocês conseguiram captar, e depois olhando o material que se tem, o Drive e o catálogo, ou conversando conosco, repassem realmente para o atendimento no cliente final de vocês, de banheiro ou de spa. É um produto de valor agregado razoavelmente grande. Então, o cliente precisa de uma segurança no atendimento de vocês. Era isso, pessoal, que eu tinha aí de minha parte. Muito bom treinamento, Maurício. Obrigado, Mauro. Pessoal, então eu me despeço, se nós não temos mais nenhuma pergunta, nenhuma colocação. Ô, Maurício, Agradeço muito. Oi, oi. pode terminar, desculpa, pode terminar. Não, eu só quero agradecer justamente a presença de todos. Para quem eu já conheço, um grande abraço. Para quem eu não conheço, pode ter certeza que a gente vai dar uma passadinha na loja. Então, esse mesmo treinamento a gente pode dar na loja também. A gente já está vendo algumas agendas para justamente ir em todas as lojas para a gente presencialmente, o que é muito importante, né? E além disso, nós vermos a questão de mostruário, showroom, o que tem, o que não tem. Então, a gente vai fazer uma atualização de showroom também com vocês na parte da Elevato. Agradeço demais a oportunidade de estar falando com vocês. Vou falar uma coisa particular. Primeira vez que eu faço um treinamento para mais de 30 pessoas, então confesso que a noite passada foi complicada dormir, apesar de ter uma confiança em vocês. Mas obrigado pela atenção de vocês, por estar ouvindo esse gringo aí falar. E contem com a gente, tá? A gente está aqui para se ajudar e a gente é um braço de vocês. Vocês estando bem, a gente tá bem e vamos para cima sempre. Ô, Maurício, primeiramente, aí te agradecer, parabéns, cara, baita treinamento. Pelo que eu vi aqui, chegamos a 96 pessoas, né? Então, tem bastante gente que escutou sobre a Axel e vai conseguir replicar, vai conseguir utilizar no dia a dia. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, Maurício. Utilizem aí as informações, tirem dúvidas, acessem lá o Drive, né? Acho que é um momento importante para a gente fazer uma virada no dia a dia da especificação de banheira. É um segmento que está crescendo cada vez mais, as pessoas estão se conectando com qualidade de vida, com saúde. O Maurício falou de algo ali que acho que é bem importante mesmo, né? As pessoas cada vez mais estão se tornando atletas amadoras, né? Tu vai dificilmente Exatamente. encontrar alguém que é cliente da Elevato, que tem o perfil de cliente da Elevato e que não faz nenhuma atividade física. Então, ao longo da conversa, tentem despertar essa conversa com o cliente sobre atividade física, recuperação muscular, que eu tenho certeza que vocês vão ter cliente em todas as áreas, né? Então, vamos com tudo, gente. Muito obrigado. A gente vai subir o vídeo ali também. Pode avisar para os colegas que não tiveram como acessar, que vai estar no portal ali no Fique por Dentro, tá bom? Obrigado, boas vendas, uma excelente semana e um abraço a todos. Abraço, Grande pessoal. abraço, Boas gente. vendas. Estamos juntos. Valeu.